Sai daí não, eu tenho uma palavra que pode mudar a sua vida. No ano de 1999, eu me encontrava em Bangu, preso, condenado pela 5ª Comarca de Niterói, por infringir alguns artigos do CP. Calma, não precisa ter medo não. Eu já mudei de vida, fui restaurado, reintegrado socialmente, paguei o que devia à sociedade. Hoje tenho meus livros escritos, sou casado, pai de filhos, já viajei a alguns países falando como que a história da minha vida e a mudança dela aconteceu. E você sabia que tudo começou porque eu estava lendo um livro de capa preta que eu ganhei lá dentro. E ela me apresentou uma pessoa que tem uma história de sucesso incrível, que foi capaz de mudar a minha. Eu sou Márcio Leopoldino, sou pregador do Evangelho. Se você ficou curioso, continue assistindo esse vídeo, aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e seja abençoado. Que livro foi esse que eu conheci, que me apresentaram? Foi a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada. Você sabia que este vocábulo Bíblia, ele não se acha dentro dos textos das Escrituras Sagradas? Ele consta apenas na capa desse magro compêndio. De onde vem então essa expressão Bíblia, que todo mundo fala hoje, né? Na verdade vem do grego koiné, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam para a folha de papiro, preparado no caso para a escrita, biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários destes eram uma bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos, ou coleção de pequenos livros. São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, chamava ela de Biblioteca Divina. Eu quero compartilhar com você algumas curiosidades da Bíblia Sagrada aqui. A Bíblia contém 66 livros. O Antigo Testamento é composto por 39 e o Novo Testamento por 27 livros. A Bíblia, incrível como é, poderosa como ela é, a Bíblia inteira ela foi escrita num período que abrange 1400 a 1600 anos. É uma obra de cerca de 40 autores e das mais variadas profissões. Desde agricultor até rei compôs aí a escrita dessa Bíblia Sagrada. Pastores, pescadores, profetas, médicos, juízes, todos estes tiveram a sua participação na formulação desse conjunto de livro tão incrível que é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens de Esdras, de Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? Que era o grego simples, uma língua simples do dia a dia falado pelo povo. O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é o livro de Jó. Crê-se que foi escrito por Moisés quando ele fugiu do Egito após matar um egípcio. O livro de Gênesis só foi colocado como primeiro livro porque é um livro que trata dos começos, o início de tudo, ok? Beleza? A Bíblia contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, era textos corridos direto. Então imagina a dificuldade que era você encontrar um texto. Hoje você tem o capítulo, versículo, então os textos são inspirados por Deus. Os números ali, o capítulo e versículo, como as epígrafes, foram colocados pelo homem para auxiliar no estudo da Bíblia Sagrada. Antes a Bíblia não era dividida então em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher ou de Saint-Clair. Era um abade dominicano e estudioso das Escrituras Sagradas. A divisão em versículos foi feita 2 vezes, o Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que era um impressor de Paris. Stevens ele publicou a Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, a Vulgata Latina. O Antigo Testamento ele tem 929 capítulos, 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. O maior versículo da Bíblia está em Esté, capítulo 8, versículo 9. E o menor está em Êxodo, capítulo 20, versículo 30. Espera, antes que você diz que eu errei. Isso nas versões portuguesas, com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas 20, versículo 30. Claro, você que falou, João 11, 35, Jesus chorou. Pois é, só em certas línguas o menor é João 11, 35. O livro de Esté e de Cantares não contém a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos que se desenrolam dentro desses livros, normalmente no livro de Esté.
Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções do diabo sobre seus vários nomes. A vinda do Senhor ela é referida diretamente e indiretamente 1.845 vezes em toda a Bíblia, sendo 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Agora me diga se isso não é um assunto digno de meditação, de uma profunda reflexão. A vinda do nosso Senhor. A frase não temas e seus derivados ocorrem mais de 350, na verdade 366 vezes em toda a Bíblia. Dá um para cada dia do ano e ainda sobra um dia, sobra um ainda para os anos bissextos, ok? O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao capítulo 37 de Isaías. E o Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Novo Testamento encerra citando a expressão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele desfez toda a maldição na minha e na tua vida. O nome de Jesus consta do primeiro até o último versículo do Novo Testamento. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo, quando Gutenberg criou o prelo em Mainz, em Mongúncia, na Alemanha, em 1452, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Os números 3 e o número 7 predominam admiravelmente em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.935 idiomas, falado aí por 6 bilhões de pessoas, isso até 2015, nós estamos em 2020, época da pandemia, mas queremos na cura em nome de Jesus. Ou seja, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, então tem 1 bilhão de pessoas aí, aproximadamente 1 bilhão e pouco, que ainda precisa das Sagradas Escrituras. Mas eu tenho uma novidade, até 2025, por causa do avanço tecnológico, nós teremos a Bíblia traduzida para todos os idiomas e dialetos do mundo. Glória a Deus por isso. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. É a arma mais poderosa. Antigamente eu portei uma pistola, gostei nas favelas do Rio de Janeiro, cansei de ver granadas, fuzis e até portar alguns desses. Hoje eu porto essa arma poderosa de 2 canos, Novo e Velho Testamento. São 31.102 32 balas, que é os versículos, 2 canos, Velho e Novo Testamento, é uma rajada de salmos e provérbios que não tira a vida, mas dá vida eterna a todos aqueles que crê. Essa arma não mata, essa arma ela dá vida. No ano de 1227, um camarada chamado Stephen Langton, na verdade, ele dividiu a Bíblia também em capítulos, e ela foi dividida, na verdade, em capítulos, e depois, dividida em versículos, a partir de 1550, como eu já disse, por Robert Stevens, ok? O primeiro salmo encontra-se em 2 Samuel 1, versículo 19 até o 27. Como assim? Pois é, na verdade foi escrito por Davi em memória de Saul e seu filho Jonathan. Está lá no livro de 2 Samuel. Ok? O Salmo do número 119 é o mais longo da Bíblia, é um acróstico, na verdade. Os 176 versículos acha-se dividido em 22 seções, de 8 versos cada um, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. Cada uma das 22 seções inicia com uma letra desse alfabeto, e dentro de cada seção, todos os versículos começam com a letra da respectiva seção. Casos semelhantes há no livro de Lamentações de Jeremias. Ali em hebraico, os capítulos 1, 2 e 4 tem 22 versículos cada um, compreendendo as 22 letras do alfabeto, de Aleph até Tal. Porém, o capítulo 3 tem 66 versículos, levando cada 3 deles a mesma letra do alfabeto. Há outros casos assim, na estrutura da Bíblia. Isso jamais poderia ter acontecido por acaso. Isso mostra que a mão de Deus está por trás. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo de número 117. O último livro da Bíblia a ser escrito foi a terceira epístola de João, o último a ser escrito. Embora no cânon sagrado, no cânon bíblico, o último livro que está lá organizado é o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia, sabia disso? Sabe por quê? Porque ele contém 66 capítulos, assim como a Bíblia contém 66 livros. O
Os primeiros 39 capítulos do Velho Testamento falam de história passada, assim como o Antigo Testamento fala de uma história passada. E os 27 restantes apresentam promessas do futuro, assim como no Novo Testamento nós temos as promessas da redenção eterna da raça humana e da sua restauração com o nosso Senhor para todo sempre. Todos os versos do Salmo do número 136 terminam com um estribilho semelhante, que é porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabia disso? O Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e 594 depois, no Salmo 118. O versículo que se encontra no centro da Bíblia está também no Salmo 118, no verso de número 8, e é do seguinte teor: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Jesus é o assunto central da Bíblia. Em tipos, figura, símbolos e profecia, Jesus está presente. No Velho Testamento, Jesus é assunto central, em tipos, figuras, símbolos e profecia. Por exemplo, em Gênesis é o descendente da mulher, em Êxodo é o cordeiro pascual, em Levítico é o sacrifício expiatório, em Números é a rocha ferida, em Deuteronômio é o grande profeta, em Josué é o capitão do exército do Senhor, em Juízes é nosso juiz e libertador, em 1 Samuel é o nosso sacerdote, 2 Samuel é o nosso profeta, 1 Reis é o rei sábio, 2 Reis é o rei fiel, 1 Crônica é o grande monarca, 2 Crônicas é o monarca que permanece, em Êxodo é o grande escriba, em Neemias é o nosso restaurador, em Esther escapa da morte, em Jó, nosso redentor, em Salmos é o nosso pastor, em Provérbios é a sabedoria de Deus, em Eclesiastes é o alvo perfeito, em Cantares de Salomão é o amado da nossa alma, em Isaías é o Messias prometido, em Jeremias é o renovo, em Lamentação de Jeremias é o que chora por nós, em Ezequiel é o renovo principal, em Daniel é o quarto homem da fornalha, em Osés é o marido fiel, em Joel é o nosso batizador, em Amós é o divino lavrador, em Obadias é o nosso salvador, em Jonas é o grande missionário, em Miqueias é o libertador divino, em Naum é o juiz das nações, em Abacuque é o Deus da nossa salvação, em Sofonias é o Senhor zeloso, em Ageu, o desejado das nações, em Zacarias é o renovo da justiça, e em Malaquias é o sol da justiça, que brilha nas nossas vidas. E quanto mais o sol brilha em nós, mais a nossa sombra produz milagre. Lembra de Pedro? O sol e a sombra de Pedro produzia milagres. Pastor, como que você consegue memorizar isso? Meu amigo, lendo muito a Bíblia, e eu passei bastante tempo dentro da cadeia lendo. Pensa! Aliás, muito preso perde tempo dentro da cadeia fumando maconha, que entra, liberado não entra, né, na visita, entra porque às vezes paga-se um agente penitenciário para colocar para dentro, embora nem todo funcionário público lá dentro da Secretaria de Justiça é corrupto, mas eu gastei meu tempo lendo. Eu cheguei a ler mais de 1.000 livros em 5 anos, em uma das prisões que eu passei. Cheguei a ler uns 1.000 livros em 5 anos, filosofia, psicologia, direito, romance de todos os tipos, teologia, enfim. Jesus também está presente mediante as suas manifestações em todo o Novo Testamento. Em Mateus é o rei dos judeus, em Marcos é o servo de Deus, em Lucas é o filho do homem, em João é o filho de Deus, em Atos é o Senhor ressurreto, em Romanos é a plenitude de Deus. Romanos é o que cumpre tudo em todos. 1 Coríntios é a nossa força, 2 Coríntios é o nosso conforto, em Gálatas é o libertador do jugo da lei, em Efésios é o que cumpre tudo em todos, em Filipenses é o modelo de humildade, em Colossenses é a plenitude de Deus, em 1 Tessalonicenses é o que vai vir arrebatar a igreja, em 2 Tessalonicenses é o que vai vir para julgar os ímpios, em 1 Timóteo é o único intercessor e o único mediador que existe entre Deus e os homens, em 2 Timóteo é o nosso modelo, em Tito é o nosso exemplo, em Filemão é o nosso Senhor e Mestre, em Hebreus é nosso intercessor junto ao Pai, no livro de Tiago é o modelo singular, em 1 Pedro ele é a nossa força, 2 Pedro é o nosso conforto, em 1 João é a verdade, 1 João ele é o caminho, 2 João é a verdade, em 1 João ele é a verdade, 2 João ele é o caminho, e em 3 João ele é o nosso cuidador, no livro de Judas é o nosso protetor, em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, é o último, é o primeiro, é a raiz, é a geração de Davi, é a brilhante estrela da manhã, é o cavaleiro do capítulo 19, que está escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tomando o Senhor Jesus como o centro da Bíblia Sagrada, podemos resumir ele em 66 livros, ou podemos resumir, aliás, os 66 livros da Bíblia com apenas 5 palavras: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Preparação. O Antigo Testamento trata da preparação, os 39 livros tratam da preparação da vinda do Messias. Manifestação. O Evangelho de Cristo, relatado pelos 4 evangelistas, trata-se da manifestação do Messias. Propagação. Atos dos Apóstolos, livro histórico, trata-se da propagação da vinda do Messias. Aliás, propagação da mensagem do Messias. Explanação, que as 21 epístolas trata da explanação da doutrina do Messias. E consumação, que é o livro de Apocalipse,
trata da consumação de todas as coisas. Portanto, as escrituras sem Jesus seria como a física sem a matéria ou a matemática sem números. Algumas coisas aí, alguns tópicos e ocorrências que vale a pena você memorizar. Há 3.573 promessas da Bíblia. O rei Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Está lá em 1 Reis 4, versículo de número 32. A arca de Noé media 134 metros de comprimento aproximadamente, 23 metros a 25 de largura e 14 a 15 metros de altura. Sua área total aí, nos 3 pisos, era de 9.250 metros quadrados, né? E um volume total de 43.150 metros cúbicos. Aproximadamente, ou seja, seria semelhante a um transatlântico dos nossos dias. E o engraçado é que Noé não entendia de quilha, de proa, de polpa, de velas, de vento. Ele estava ali na Mesopotâmia, no meio, entre os dois rios. Mesopotâmia, entre os rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, que ali é o berço da civilização. Era uma região seca, irmão, não era de constantes chuvas e etc. O cara entendia de agricultura, ele não era engenheiro naval, mas construiu um grande projeto, porque quem revelou as medidas desse projeto foi Deus. Todo projeto que Deus te dá, ele sai do lugar, e o lugar mais baixo que ele vai parar é no cume das montanhas, na cordilheira do Ararat, atual Armênia. Foi ali mais de 5 mil metros de altura que a arca parou. O projeto de Deus dado por Noé, aliás, dado por Deus, construído por Noé, onde ele foi parar. A primeira referência à Terra ser um globo feito na história, na verdade, entre aspas, foi por Galilei, na verdade, Nicolau Copérnico, foi o primeiro a desenvolver essa ideia do heliocentrismo, né? E da Terra esférica, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, por volta de 1500 e pouquinho aí, 1400 e pouquinho, esses dois grandes vultos, grandes matemáticos, astrônomos, filósofos. Porém, meu amigo, a Bíblia já afirma que a Terra é uma esfera, é um globo, desde os tempos de Isaías, capítulo 40, versículo 22, Isaías diz que ele viu o Senhor sentado sobre o globo, sobre a esfera da Terra. Aleluia. A Bíblia antecede, por isso que a Bíblia já foi considerada e chamada a mãe das ciências. Sabia disso? A primeira advertência ecológica foi dado por Deus em Êxodo capítulo 23, versículo 28 e 29. Esquece Greta Thunberg, etc e tal, os ecologistas da atualidade. A Bíblia já fala de ecologia há muito tempo, ok? Davi foi um dos escritores da Bíblia, você já sabe, já falei, né, que Reis escreveu a Bíblia. Davi foi pastor, Davi foi poeta, Davi foi músico, Davi foi cantor, Davi foi soldado, Davi foi rei e inventor de instrumentos musicais, sabia disso? Amós capítulo 6, versículo 5. O Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente já cumpridas em Jesus Cristo. A palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia, Atos 11, 26, Atos 26, versículo 28 e 1 Pedro 4, 16. E nós somos chamados de cristão pela primeira vez na cidade de Antioquia. Você sabia disso? Por quê? Porque nós somos seguidores de Cristo. Seguir a Cristo não é seguir uma religião. Cristo é a verdadeira religião. Seguir Cristo é ter um modelo de vida parecido com a dele. Nos reunimos num templo físico, onde nós adoramos em comunidade, temos as nossas lideranças, porque isso é importante. Você sabia que Paulo pregou o maior sermão, o mais longo, na verdade, descrito na Bíblia? Ele pregou até o romper da alva, Atos 20, versículo 7 até o 11. E você sabia que Jonas pregou o menor sermão? Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 4, o menor sermão que produziu a maior quantidade de almas. Jonas ganhou 200.000 ninivitas com uma mensagem contendo 7 palavras. Por 3 dias Jonas repetiu a mesma mensagem, ele pregou ainda 40 dias e Nínive será destruída, uma mensagem com 7 palavras, e ele ganhou 200.000 almas para o reino de Deus. A profecia situa os últimos tempos numa altura em que o trânsito é pesado e veloz, exatamente como sucede na atualidade. Naum capítulo 2, versículo de número 4. As questões salariais e do trabalho já estão enunciadas em Tiago 5, versículo 4, sabia disso? Antes de sindicatos, de CLT, Código de Leis Trabalhista,
a Bíblia já vinha citando aí alguns anunciados aí de questões salariais, do trabalho, e já estava tudo lá na Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia é um livro que ela pode convidar qualquer ciência a se assentar na mesa para dialogar. O bom teólogo, ele não tem medo de convidar qualquer ciência para se assentar na mesa e dialogar. Um bom teólogo, ele dialoga sobre política, sobre filosofia, sobre psicologia, ele dialoga sobre gestão, administração financeira, pessoal, familiar, empresarial e etc. Ok? Vamos ver rapidamente aqui. Lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever. Canal Márcio Leopoldino. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha, aciona o sininho. Sempre que tiver um vídeo, sempre tem vídeos interessantes, você pode estar vendo. Temos vídeos falando de tudo quanto é assunto. Política, administração financeira, teologia, curiosidades bíblicas, assuntos polêmicos, falando de pandemias e etc. Ok? Perguntas aí, resposta a perguntas interessantes que muitos têm acerca da Bíblia. Qual é o nome mais comprido da Bíblia? Sabia que o nome mais comprido da Bíblia foi um filho do profeta Isaías? Está descrito no capítulo 8, versículo 3 até o versículo 4. É Maer Salal Hasbaz, filho de Isaías. Qual a primeira árvore que aparece na Bíblia? Tenta responder. Primeira árvore que aparece na Bíblia? Se você falou a figueira, tá certo. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Como se chamava a mulher cuja idade é a única que a Bíblia registra? Sara, a mulher de Abraão. Se você falou, então você acertou. Em que livro, ou em que livros da Bíblia, não é mencionado o nome de Deus? Eu já falei aqui. Quais? Se você falou o livro de Cantares de Esté, você acertou. Quantos cânticos Salomão escreveu? Também já falei. 1005 cânticos. 1 Reis 4, o versículo de número 32. Paulo, ele tinha irmãos? Pedro foi casado ou era solteiro? Bem, Paulo tinha pelo menos uma irmã, está lá em Atos capítulo de número 23, o versículo de número 16. E Pedro foi casado. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que Jesus curou sua sogra. Aliás, alguns fazem umas piadinhas gospel, Diz que Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Piada boba, irmãos? Sogra é gente boa demais. Eu tenho a minha, mora aí uns 70 quilômetros de mim. Estou querendo dar um presente para ela. Comprar uma casa para ela a uns 1000 quilômetros de distância. Brincadeira, minha sogra é uma benção. Onde está escrito que Paulo não era casado? 1 Coríntios 7, 8. Paulo seria, em princípio, aí, alguns acreditam que ele era viúvo. E que ele já pertenceu, inclusive, ao Sinédrio, Supremo Tribunal Judaico. Para pertencer ao Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico, tinha que ter sido ou tinha que ser casado. Se Paulo pertenceu, como tudo indica, é porque ele era viúvo, então. E em Atos dos Apóstolos nós vamos ver ele revelado, aliás, em Coríntios, como estando só, porque com certeza ele era viúvo, acredite que ele era viúvo. Atos 26, versículo 10, nos dá aí algumas noções de que só era permitido, pertencer ao Sinédrio quem fosse casado. E se Paulo pertenceu ao Sinédrio, então foi casado. Qual é o capítulo que termina com 2 pontos? Você sabe? Atos capítulo 21. Qual o capítulo que constitui a metade do Novo Testamento? Romanos capítulo 8, ok? E o que a Bíblia diz sobre o amor ao dinheiro? A Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Engraçado, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, diz que o amor é a ele. Ou seja, o dinheiro não faz mal a ninguém. Quem faz mal é as pessoas. Ter dinheiro é uma coisa, ter amor a ele é outra. Lembre-se, dinheiro não faz mal a ninguém. Quem faz mal às pessoas é o dono do dinheiro. É quem está com o dinheiro na mão. Que escritor da Bíblia faz referência ao papel e à tinta? João. Na verdade, 2 João, versículo de número 12. Ok? Meus irmãos, eu amo ler. Eu sou apaixonado por leitura. E lendo a Bíblia Sagrada, ela transformou a minha história. Hoje eu sou um pregador do Evangelho. Ensino todas as áreas que Deus nos permitiu
Hoje eu sou professor de teologia, hoje eu tenho minha vida abençoada, porque um dia nas trevas frias, escuras, dentro de Bangu, uma das cadeias que eu passei em muitas outras, Jesus me transformou. Disseram que eu não passaria dos 16, já passei dos 40, tenho uma vida abençoada. O Deus que cuida de mim também cuida de você. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e te edificado. Um grande abraço. Você que quer nos acompanhar nas redes sociais, nossa página PR Márcio Leopoldino, ou no nosso Facebook Márcio Leopoldino. Se você não conseguir ser adicionado lá, porque nós já passamos dos 5 mil, você pode ser um nosso seguidor. Instagram, tá lá, Márcio Leopoldino Oficial, ok? Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor.